Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de pós-graduação em Gestão da Educação à Distância, a aula de número 4 da disciplina Mediação Pedagógica Online e Sistemas de Tutoria. Eu sou a professora Ana Cláudia Ribeiro e vou fazer agora minha audiodescrição. Eu sou branca, dos cabelos loiros, encaracolados, estou usando um óculos de aro escuro, trajando um conjunto de calça e terninho preto e uma blusa azul. Estou aqui no estúdio de EAD, sentada numa poltrona vermelha. No fundo, nós temos pontos interligados em cinza numa parede branca. Estou aqui em companhia da técnica em assuntos educacionais, Vanessa Araújo de Oliveira, que é assistente da Diretoria de Educação à Distância do IFRO e vai fazer um bate-papo com a gente sobre modelos de tutoria e modelos de educação à distância, ok? Seja muito bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada, professora Ana, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para poder trocar as experiências, um bate-papo, contribuir, né, em relação a essa aula da disciplina e dessa pós-graduação que é incrível que o Instituto oferece. Então, vamos compartilhar, trocar experiências e que sejam um processo de ensino-aprendizagem que vocês venham utilizar ao final desse curso. Então, estou muito feliz por isso, por estar aqui. Antes de iniciar o nosso bate-papo, eu vou falar um pouquinho do currículo da nossa convidada. A Vanessa é acadêmica do 7º período do curso de Direito da Faculdade Católica de Rondônia, é mestre em Educação Escolar pela Universidade Federal de Rondônia, especialista em Educação de Jovens e Adultos pela Escola Superior Aberta do Brasil, graduada em Letras e suas respectivas literaturas pela Universidade Federal do Acre, e atualmente, né, como eu falei, exerce a função de assessora pedagógica dos cursos da modalidade à distância na Diretoria de Educação à Distância do Instituto Federal de Rondônia. Sim, e é com essa função que eu vou estar aqui para poder compartilhar um pouquinho de uma experiência que eu comecei a vivenciar no IFRO a partir de 2016, quando eu comecei a atuar especificamente no campus Porto Velho, Zona Norte, atuando enquanto assessora pedagógica, apesar do meu cargo ser técnica em assuntos educacionais, porém foi por meio das experiências, das vivências junto à equipe de educação à distância deste campus, né, que eu pude aprimorar, conhecer e me encantar pela educação à distância. E hoje, visando contribuir com a educação à distância no IFRO, eu estou assessorando a Diretoria de Educação à Distância, que tem como foco a institucionalização da EAD no IFRO e fomentar, incentivar, orientar e acompanhar os processos de implantação de cursos na modalidade EAD, tanto cursos na área técnica, subsequente, graduação, pós-graduação. Então, esse está sendo o meu papel nesse momento, né, frente ao IFRO, e hoje vou trazer um pouquinho dessas experiências, vamos voltar um pouquinho ao passado, quanto que nós evoluímos no decorrer de todos esses anos. Vanessa, o IFRO Campus Porto Velho Zona Norte é conhecido justamente por ser diferente, né, dos demais campi, no sentido de que é o primeiro que iniciou com o ensino à distância. Nós temos aqui, inclusive hoje, o número dos nossos alunos à distância é bem maior do que os números que nós atendemos presencialmente, né? Somos referência já, a gente tem recebido muitas visitas técnicas para saber como é que funciona, como é que funciona a nossa EAD, como é que está organizada, né? E vamos fazer assim uma recapitulação desses anos todos, né, de experiência, de oferta de cursos de ensino à distância. Vamos falar sobre modelo de tutoria, como iniciou esse trabalho, como era o modelo utilizado lá nos primórdios e como é que está agora. Bom, falar um pouquinho dos modelos de tutoria. Bom, a educação à distância no IFRO, ela surgiu por meio de parcerias com o Instituto Federal do Paraná, os primeiros cursos, né, o primeiro caminhar, cursos técnicos subsequentes na modalidade EAD, e que naquele momento nós tínhamos o papel do professor tutor. Essa nomenclatura era muito utilizada e hoje nós já fazemos um uso da nomenclatura de professor mediador à distância, porque quem está acompanhando o aluno dentro de uma sala de aula virtual é um professor.
professor que tem competências técnicas também, assim como o professor conteudista. E esse papel de atuação do professor mediador à distância, que eu vou estar fazendo uso dessa nomenclatura, desde o início de implantação e do suporte dos cursos EAD dentro do IFRO, ele foi voltado para possibilitar uma permanência e um êxito, porque nós sabemos que quando passamos a cursar um curso EAD, você está longe fisicamente do professor, do seu grupo de sala, dos seus colegas. Então, aquela interação, aquela interatividade, ela tem uma qualidade e uma continuidade pelo papel de extrema importância do professor mediador à distância, porque é ele que vai estar lá todo dia dentro da sala de aula, acompanhando se o aluno está executando as atividades ou não, lembrando que não é aquele acompanhamento materno, né, vamos colocar assim, mas aquele acompanhamento em que o aluno sinta que ele não está sozinho, que ele pode estar do outro lado do mundo, vamos colocar assim, mas que tem alguém sim, dentro daquele ambiente virtual, o aguardando para tirar dúvidas, que o procura para saber como que estão o processo de aprendizagem, que pede seu feedback. Então, esse processo dentro do IFRO, principalmente na figura do tutor, que hoje nós chamamos de professor mediador à distância, ele foi se intensificando. Antes, os modelos também, que nós vamos conversar um pouco sobre isso, os modelos, eles eram divididos, vamos colocar assim, cada um com uma atribuição. Isso é muito importante para uma organização, mas ao final é a união de todos esses personagens que vai nos possibilitar alcançar o êxito que nós desejamos, que é uma educação de qualidade. E principalmente em cursos ofertados à distância, em que o ser humano, digamos assim, né, a conectividade, às vezes, em vez de aproximar, afasta. Então, nosso papel é, enquanto professor mediador à distância, orientar e formar esses profissionais para que exista apenas uma distância física, mas não uma distância tecnológica, porque a tecnologia vem para unir e não afastar. Então, essa é uma das grandes evoluções desde o momento que passamos a ter tutores e hoje temos professores mediadores à distância. Então, falando em modelos de educação à distância, é importante frisar que não existe um modelo certo, um modelo único, né, e um modelo perfeito. É preciso levar em consideração que a escolha, né, dos modelos depende muito da estrutura dos recursos que a gente pode contar, que a organização, que a instituição de ensino pode contar e também que os alunos podem ter acesso. Então, tudo isso a gente pode perceber no decorrer, por exemplo, da oferta do ensino à distância no IFRO. Fala um pouquinho dos primeiros modelos da educação do ensino à distância, como era antes, que era utilizado ainda a transmissão via satélite, né? Para o pessoal aí que está nos acompanhando entender como é que era. Sim, em 2013, 2014, que foi a primeira parceria com o Instituto Federal do Paraná, os primeiros cursos, os cursos do Profuncionário também, né? Então, como que eram feitos? Tinha um satélite, a transmissão da aula era ao vivo, então os polos, que nós tínhamos os polos, ainda temos os polos no IFRO hoje, mas a transmissão já não é essa. Então, o primeiro modelo era a aula transmitida via satélite, um dispêndio financeiro muito grande, e que, se acontecesse alguma coisa, algum problema climático em algum dos polos, o aluno não conseguiria participar da aula. Então, esse modelo, ele já foi sendo substituído, até mesmo porque novas tecnologias surgem, e novas tecnologias. Tem a questão, né, de que a internet, em 2013, pouca gente tinha acesso, né? Então, era um meio, naquela época, o meio mais eficaz para alcançar esses alunos, já que pouca gente... E também o custo, né, dos computadores era muito alto, a questão da internet. Então, tudo isso, né, a questão econômica e de acessibilidade a essas tecnologias, também é levado em consideração na oferta. Né? E muito, porque o que acontece? Muitos valores absurdos para a manutenção de um satélite. Tudo bem que aquela realidade de 2013, 2014 é completamente diferente da de hoje. O acesso à internet está mais, digamos assim, institucionalizado? Sim, mas ainda há sim, né, uma certa dificuldade. Mas antes, quando a educação à distância no IFRO era sendo ofertada por satélite, transmitido as aulas que eram ao vivo, o professor ia vir para o estúdio e o aluno estava lá no polo, e junto com o aluno no polo tinha o professor presencial. Aí o professor presencial, se o aluno tinha alguma dúvida,
falava para o professor presencial digitava, aí o professor assistente, que estava com o professor conteudista, lia lá no chat a dúvida do aluno. Síncrono ao mesmo tempo da aula. Todos os personagens dentro do estúdio, professor formador, professor assistente. Lá no polo, coordenador de polo, professor mediador presencial e os alunos dentro de uma sala. Então, a interação era síncrona e ela acontecia por meio do chat e a transmissão da aula era via satélite. Com o decorrer do tempo, manteve-se os personagens, porque é impossível, né, sumir tanto professor mediador, professor conteudista, coordenador de polo, professor mediador presencial. Porém, a forma, os instrumentos que a aula passou a ser transmitida, digamos assim, foram melhorados. A internet, aulas gravadas também, porque naquele momento só tinha aulas síncronas, aulas ao vivo. Agora nós temos a facilidade de gravar, do professor disponibilizar dentro de um ambiente virtual. É necessário sim os momentos síncronos, mas vai depender do modelo, como você colocou. Então, depende do modelo. Não tem um padrão, não tem uma caixinha, vamos colocar assim, para a educação à distância. Eu acredito que hoje a educação à distância ela pode ser produzida com muita qualidade, dependendo dos sujeitos que estão envolvidos. E da intencionalidade pedagógica também. E o tipo de oferta de curso também, né? Porque aqui nós começamos com os cursos do pró-funcionário, que eram cursos... tipo de aperfeiçoamento para um público específico, que no caso era o público dos servidores de escolas municipais, que precisavam ter uma qualificação, um aperfeiçoamento, então secretaria escolar, técnico áudio, recursos multimídia, acho que essa que é a nomenclatura. Então foi com esse foco que nós começamos a produzir e a se envolver com a educação à distância. Aí depois veio os cursos técnicos, né? Depois nós avançamos para a graduação EAD e pós-graduação. Então hoje nós ofertamos, e ainda temos os cursos FICs, né? Sim. Que são os cursos tem de várias temáticas, são cursos curtos, né? De iniciação continuada, e são cursos curtos de vários modelos e várias temáticas que o IFRO também oferta de maneira gratuita e atingindo aí as pessoas, uma facilidade, né, de vantagem do EAD está naqueles lugares onde às vezes não tem essa oferta presencial, então é uma possibilidade, lá no interior, lá naquela cidadezinha pequena, que não tem essa oferta presencial, e ele conseguir se capacitar, ele conseguir formação na área, né, de qualidade gratuita. Sim, e é interessante que qual que foi a primeira oferta de cursos de graduação produzido pelo IFRO? Especificamente o campus Porto Velho, Zona Norte. Foi em 2020, gestão pública e gestão comercial. E foi naquele momento que o modelo de organização, o modelo de educação à distância mudou. Por quê? Não fizemos mais a transmissão via satélite, nem tem mais satélite, né? Dentro do IFRO, especificamente do campus Porto Velho, Zona Norte, como já é sabido. É o primeiro campus que tem uma referência de produção de educação à distância. Um estúdio próprio, um estúdio né? próprio, bem equipado, com material de primeira qualidade, uma equipe assim capacitadíssima. Então, tudo isso favorece uma produção de conteúdo de qualidade, as orientações de como elaborar um material, uma revisão de texto, um programador visual, um design educacional, porque hoje, quando nós falamos em modelos de educação à distância, quando pensa em um curso, você vem à mente assessoria pedagógica, que se transformou no decorrer dos anos dentro de um curso EAD em um design educacional, que pensa desde o modelo, nós vamos ter um curso de pós-graduação, qual que vai ser o perfil do meu egresso? Nós vamos ter um curso concomitante que o Campus Porto Velho, Zona Norte oferta, que tem um outro modelo. Falar que é um outro modelo. Vamos falar um pouquinho do concomitante? Então, concomitante que funciona, né, aqui no Campus Porto Velho, Zona Norte, é uma modalidade híbrida, né, porque os alunos têm os encontros presenciais com os professores em sala de aula aqui no campus, mas eles também têm atividades no AVA, né, tem as atividades online, e é um curso técnico, né, que tem, e ele ao mesmo tempo que está cursando o ensino médio regular numa outra escola, está cursando aqui fazendo aqui no IFRO o curso técnico. Então, é uma modalidade híbrida, né, que nós ofertamos aqui também. E quando ele nasceu, em 2016, eu acho que foi 2016-1, foi quando eu cheguei no Campus Porto Velho, Zona Norte, ele tinha um modelo de produção de material diferente do que tem hoje. Resgatando qual que era esse modelo?
Havia uma equipe multidisciplinar, o professor conteudista elaborava o material dele passava pela revisão de texto, depois passava pela programação visual, programador visual, e uma outra pessoa inseria esse material no ambiente virtual. Com o decorrer do tempo, foi se observando e também com o crescimento de turmas, é impossível sustentar todo esse processo. Então, o que aconteceu? Foram se adaptando. O professor, ao passo que ele elabora o material, ele também recebe capacitação para ele escolher as ferramentas que ele vai utilizar dentro da sala virtual e ele também vai fazer o layout da sua sala. Mas é claro, com orientações mínimas, até porque quando a gente pensa na educação à distância, eu até sempre comento sobre isso, que você está fazendo um curso, aí você entra em uma sala, digamos, dessa disciplina, está organizada, o layout de uma maneira, aí você entra na sala de uma outra disciplina, o caminho, a organização, a sequência didática está diferente, porque o mínimo não foi atendido. Então, quando fala-se em cursos na modalidade EAD, a gente pensa especificamente na palavra planejamento. O que é o planejamento? É você se antecipar na elaboração. Quando você vai vivenciar nos momentos síncronos, que aí já vem a mudança do modelo, claro que o professor vai fazer alterações dentro daquela sala de aula virtual. Mas esse é o modelo que hoje nós temos, que o professor, no decorrer do caminho, ele consegue fazer alterações. Modelos anteriores, o professor produzia o material todo de uma vez e no decorrer do caminho ele não fazia alterações. Nós temos também o curso de graduação pela oferta da UAB, né, em parceria com a UAB. Aí, nesse modelo, a gente tem os polos que estão no interior, onde o aluno pode ir lá fazer a avaliação presencial, né, como é solicitado na legislação. E aí, mas a gente também não tem mais aquela figura do mediador presencial, né? A gente tem um mediador à distância, como a Vanessa já falou, né? Mas tem a figura ainda do coordenador de polo, que está ali para dar o suporte, que tem os computadores lá, se o aluno precisar para fazer uma atividade, né? Então, tem também essa possibilidade. E agora vamos encaminhando o nosso bate-papo para o final. Você, Vanessa, eu deixo para a Vanessa, né, deixar uma mensagem, falar as últimas palavras sobre essa modalidade que tem ganhado cada vez mais adesão das pessoas, né, tem quebrado resistência e tem ganhado cada vez mais espaço. Não só no setor privado, mas também na questão das instituições públicas, no setor público, cada vez mais faculdades, institutos estão ofertando o ensino à distância. Sim, bom, primeiro é uma modalidade de ensino que eu me apaixonei desde 2016, trabalhei antes com cursos presenciais, porque é um universo, então é um universo de ideias, de criatividade. O professor, ele assume vários papéis. Mas é claro que ele conta com uma equipe para poder elaborar um bom material. É importante, sim, ter uma revisão de texto, é importante ter um design educacional. Quando você senta para planejar com o professor, eu fiz muito esse trabalho quando eu estava atuando no campus Porto Velho, Zona Norte, aquela troca de experiências. Vanessa, estou pensando nessa atividade, o que você acha? Quando eu leio, eu até sempre coloco esse parâmetro. Eu não sou da área daquela disciplina que o professor está elaborando material. Quando eu leio o conteúdo e quando eu vejo essa atividade, eu falei, eu não estou entendendo. Então, vamos colocar que se eu não estou entendendo, o aluno também não vai entender, porque assim como eu, ele não domina esse conteúdo. Então, quando você pensa na elaboração, na produção de material, ou quando você pensa no design educacional para um curso EAD, você tem que entender que o aluno vai estar sozinho lá na sala, no quarto, na casinha dele, estudando. Então, o material tem que ter uma linguagem dialógica. O sistema de tutoria, os modelos de tutoria têm que funcionar. O tutor, professor mediador à distância, ele não deve sumir dentro do ambiente virtual. Então, são vários processos de formação que, quando você pensa em implantar um curso EAD, você deve seguir. E isso perpassa um bom planejamento, né, Vanessa? Sim. Então, o planejamento é fundamental, porque no planejamento você prevê, antecipa as situações que vão surgir, leva em consideração o público, né, o aluno, toda a estrutura que está em volta, para poder fazer um bom planejamento, escolher as metodologias mais adequadas, porque é importante. Sim. Que a gente vê ainda que alguns lugares ou algumas pessoas não querem transportar o presencial
para o EAD. Então, assim, acha que pegar aquele material que usa no presencial e colocar lá no computador, pronto, virou educação à distância. E a gente sabe que os recursos são outros, o tempo, o planejamento é outro, não é só uma transposição de um meio para o outro, Sim. né? Tanto que por isso que é muito importante essas orientações. A formação, a palavra-chave é formação. Para produzir um curso de educação à distância, a palavra-chave é formação, tanto para o professor, para a equipe, é uma equipe multidisciplinar que está envolvido. E isso você que está fazendo o nosso curso já está saindo à frente, porque vocês vieram no lugar certo, buscar essa formação, e eu tenho certeza que essas aulas estão, assim, trazendo muito conhecimento para vocês. Sim, e quando você pensa, né, já conversei com a Ana antes, né, Ana, sobre essa disciplina, fiquei encantada porque a possibilidade de mostrar para o aluno que é possível sim, você está em casa, eu vou pensar em um curso de 20 horas, mas você pensa desde as disciplinas, como que aquelas disciplinas, qual o prazo de duração, quais são as atividades que você vai utilizar. Então, essa pós, gestão de educação à distância, é uma pós que prepara de fato o aluno para se tornar um assessor. Você, né, está sendo preparado para prestar uma assessoria técnica, uma assessoria pedagógica e uma assessoria administrativa, porque são os 3 eixos na orientação, desde o momento, está pensando em qual curso, a carga horária desse curso, como que o professor vai elaborar materiais, vai ter aulas síncronas ou aulas assíncronas, o material vai ser só páginas, vai ser só mídia, vai ser só vídeos, então como que você vai pensar? Vai ser um curso MOOC, que é aquele de livre demanda. Que o IFRO tem. Que o IFRO tem também, que são cursos de livre demanda, que não tem um período específico para inscrição. O curso está lá preparadinho, também não tem o papel do mediador, o aluno tem que ser totalmente autônomo, vai lá, escolhe o curso, faz sua inscrição, realiza as atividades e no final é habilitado a ter o seu certificado. É uma outra possibilidade. Sim, bem lembrado, Ana. Então acessem também a nossa plataforma, nossa página do MOOC, tem vários cursos, estamos recebendo propostas até de outros professores, de outros institutos, querendo produzir cursos para a gente, como a Ana colocou. É um curso autoinstrucional, você faz a matrícula, se inscreve, o curso já fica disponível, você conclui as atividades, seu certificado sai de imediato. Mas é interessante pontuar que também nesses cursos há um planejamento, há um mínimo a ser seguido, tanto pelo professor, pela sociedade que deseje produzir um curso e ofertar dentro das nossas plataformas. Então, tudo tem um planejamento, tudo tem orientações mínimas. Nossa, como o tempo passou rápido, Vanessa, foi um prazer tê-la aqui com a gente, né? Foi muito gostoso esse bate-papo. Agradeço muito a você que está aí nos acompanhando e por hoje é só. Até mais. Muito obrigada. Educação à distância, mudando realidades.